Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 2 – Os cuidados deste mundo. Hoje em dia, é fácil deixar que as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e as concupiscências de outras coisas entrem e sufoquem a palavra. Essas distrações limitam Deus e nos impedem de entender seu plano para nossas vidas. Quando a semente, a palavra de Deus, é plantada no solo, nossos corações, ela tem o potencial de produzir 100 vezes mais. Mas a semente não determina o quanto é produzido. O solo é quem determina. Se temos espinhos em nossas vidas e permitimos que os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e a concupiscência de outras coisas entrem em nossos corações e sufoquem a palavra de Deus, então limitamos o que Ele pode fazer em nossas vidas. Fique quieto. Não podemos realmente entender a grandeza de Deus sem ficar quietos e excluir algumas coisas. Precisamos ficar quietos e deixar que Ele fale conosco. O Salmo 46, versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Quando Jamie e eu estávamos em Washington, D.C., na semana em que o presidente Reagan morreu, tivemos a oportunidade de assistir ao seu cortejo fúnebre. Enquanto descíamos a National Mall, em um caminho de cascalho, notei que não podíamos ouvir um único som de nossos passos no cascalho. Não havia ninguém por perto falando ou fazendo barulho, mas não podíamos ouvir o cascalho enquanto caminhávamos. No dia seguinte, fomos ao Shenandoah National Park e caminhamos por um caminho de cascalho na Appalachian Trail. Aqui, o som de nossos passos no cascalho era tão alto que ecoava pela floresta. Eu me perguntei como poderíamos ouvir nossos passos no cascalho aqui, mas quando estávamos no National Mall, no dia anterior, não pudemos. O Senhor falou comigo e disse que era por causa de todo o ruído ambiente em Washington, D.C., os aviões, o tráfego e todos os outros ruídos de fundo. Se estivermos ocupados e tivermos muita coisa acontecendo no fundo de nossas vidas, limitaremos nossa capacidade de ouvir de Deus e perderemos o que Ele está nos dizendo para fazer. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Elias testemunhou um terremoto, um incêndio e um vento tão forte que destruiu as rochas. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas espetaculares. Ele simplesmente falou com uma voz mansa e suave. Esta é a maneira número 1 que Deus fala conosco. Ele pode gritar e fazer coisas de uma maneira espetacular, mas a verdadeira natureza de Deus é uma voz mansa e delicada. Jesus disse: Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Quando Jesus veio à Terra, ele poderia ter vindo em um 747 e pousado em Jerusalém. Isso teria chamado muita atenção, mas em vez disso,
ele veio e anunciou sua chegada aos pastores. A maneira como 99% de nós vai se relacionar com o Senhor não é através de algo dramático, como um clarão de luz ofuscante, mas sim através de algo sutil e simples. Porém, se não formos cuidadosos, deixaremos que as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e as concupiscências de outras coisas entrem e nos façam perder aquela voz mansa e delicada. O Salmo 46, versículo 10 nos diz: Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Temos que ficar quietos. O estilo de vida da maioria das pessoas não conduz a um relacionamento com Deus. Nós enchemos nossas vidas de coisas e nunca temos tempo de inatividade. Se por acaso tivermos tempo livre, simplesmente pulamos na frente da televisão. Nunca temos um momento em que nossas mentes estejam livres para serem guiadas por Deus. Isso limita o que Deus pode fazer em nossas vidas. Alguns anos atrás, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi um banner com o Salmo 46, versículo 10 nele, mas juro que eu não conseguia lembrar o que aquele versículo dizia. Citei esse versículo centenas de vezes, mas não conseguia lembrar o que dizia naquele dia. Quando acordei, procurei o versículo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Eu não sabia exatamente o que esse versículo significava, mas pensei, bom, só por precaução, vou ficar quieto e não me mexer. Então, por mais de 1h30, eu sentei no meu deck e não me mexi. Veados se aproximaram de mim e me encararam bem de perto. Esquilos vieram e sentaram nos meus pés e subiram pelas minhas pernas. Eu assisti a milhares e milhares de formigas rastejando por toda parte. Eu ouvi pássaros voando e o vento soprando. Eu não tinha notado essas coisas antes, mas quando fiquei quieto, percebi que essa atividade estava acontecendo ao meu redor constantemente. Antes, eu ficava tão ocupado que perdi essas coisas. Estamos completamente alheios a essas cenas por causa de nossos estilos de vida ocupados. Da mesma forma, no reino espiritual, Deus está constantemente falando conosco. Você já se perguntou como os pássaros podem voar milhares e milhares de quilômetros e pousar exatamente no mesmo lugar, exatamente no mesmo dia, todos os anos? Ou como os peixes sabem para onde ir e desovar todos os anos? O Salmo 19, versículo 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento mostra as obras de suas mãos. A criação está gritando conosco todos os dias. Cada nascer e pôr do sol é um tremendo testemunho da grandiosidade de Deus. Deus está constantemente falando conosco, mas estamos ocupados demais para ouvi-lo. Nossos estilos de vida estão sufocando o que Deus quer fazer em nossas vidas. Precisamos passar um tempo quietos e deixar Deus falar conosco. Mas muitas pessoas não gostam de fazer isso porque, quando ficam paradas, é como se houvesse um dispositivo de rastreamento ou um pequeno bip que toca e elas começam a pensar: é só isso? É isso que minha vida está destinada a ser? Há algo mais? Estou realmente fazendo o que Deus me chamou para fazer? A maioria das pessoas se sente desconfortável com essas perguntas e não quer lidar com elas, então as abafa. Isso impede que elas ouçam a voz de Deus. Nossos estilos de vida são tão ocupados que muitas vezes falamos sobre o quão ocupados estamos. Se temos algum tempo extra, nós o preenchemos com alguma coisa. Somos multitarefas e nos gabamos de como podemos fazer várias coisas. Em vez de nos gabar de nossa ocupação, precisamos chegar a um lugar em nossas vidas onde seja propício para ouvir a voz de Deus. Jesus separou seus discípulos e disse-lhes que se afastassem e descansassem um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 31. Jesus foi para o deserto para descansar, mas as multidões o seguiram ao redor do lago e não deixaram descansar. Então, ele ficou acordado a noite toda orando. Mateus capítulo 14,
Jesus estava recarregando suas baterias espirituais, cultivando uma comunhão com seu Pai. Isso era mais importante para ele do que dormir. Se Jesus precisava se separar, afastar-se e descansar um pouco, e se Jesus disse a seus discípulos que descansassem um pouco, então precisamos seguir seu exemplo e fazer o mesmo. Você escolhe. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Deus nos deu autoridade para dirigir nossas próprias vidas. Temos permissão para dirigir nossas vidas, mas é uma escolha errada. Só podemos atingir todo o nosso potencial quando nos tornamos dependentes de Deus e o buscamos por liderança. Deus não nos criou para dirigir nossas próprias vidas. O caminho do homem não está em si mesmo. Precisamos passar tempo com Deus e Sua palavra e seguir seu plano para nossas vidas. Vamos dar uma olhada nesta escritura em Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus nos deu uma escolha, mas Ele nos disse que escolha fazer. A escolha certa é escolher a vida, escolher Deus. Precisamos nos tornar responsivos a Deus, mas não podemos fazer isso quando os cuidados desta vida e outras coisas estão sufocando a palavra de Deus dentro de nós. Leva tempo e esforço. As pessoas costumam dizer: não tenho muito tempo, mas tenho tempo de qualidade. Mas precisamos passar quantidade de tempo com o Senhor. Precisamos manter nossa mente nele. Isso não significa que temos que nos tornar pregadores ou parar de trabalhar no mundo secular. Podemos manter nossa mente no Senhor independentemente do que fazemos. Eu nem sempre fui um pregador. Fui convocado para o exército. Eu estava completamente submerso e cercado pela iniquidade, mas mantive minha mente no Senhor e o coloquei em primeiro lugar no meio de situações terríveis. Eu também trabalhei em empregos seculares. Trabalhei com concreto para ganhar a vida e consegui manter minha mente no Senhor. Você pode fazer isso. A mesma parte de nós que medita na palavra é a mesma parte que se preocupa. A preocupação é a meditação em uma forma negativa. Você já foi trabalhar enquanto se preocupava com sua família, suas finanças, sua saúde ou algum outro problema? Mesmo que você estivesse se preocupando, você ainda poderia trabalhar em seu emprego. Da mesma forma, você pode manter sua mente no Senhor. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, versão King James. Temos o poder de levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Podemos manter nossa mente firme no Senhor. Isaías 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se não estivermos em perfeita paz, nossas mentes não permanecerão no Senhor. Estamos ouvindo o mesmo lixo que o mundo está ouvindo, em vez de ouvir a palavra de Deus. Se vamos tirar os limites de Deus, vamos ter que diminuir a impiedade e todo o lixo deste mundo que está entrando em nossos corações, e vamos ter que nos acalmar, ficar quietos e começar a ouvir a voz de Deus e começar a enfrentar algumas de nossas perguntas difíceis. É só isso? É isso que minha vida está destinada a ser? Há algo mais? Estou realmente fazendo o que Deus me chamou para fazer? Até que comecemos a entender esses pensamentos e ficar quietos e deixar Deus falar conosco,
continuaremos a limitar Deus. Nós nos tornaremos como aqueles que estão cheios de dívidas. Teremos os mesmos resultados desde que façamos as mesmas coisas que eles fazem. Precisamos ficar quietos. Você está aí? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos capítulo 9, versículo 10. A maioria de vocês provavelmente não tem esse versículo sublinhado em sua Bíblia. Mas o Senhor me confrontou por meio dessa escritura há mais de 40 anos e isso mudou minha vida. O Senhor falou comigo por meio desse versículo e disse: Andrew, quantas vezes chamei seu nome e você não estava lá? Você estava fazendo outra coisa. O que teria acontecido se Deus tivesse chamado Ananias e ele estivesse em tal estado que os cuidados desta vida, o engano das riquezas e as concupiscências de outras coisas estivessem sufocando a palavra, e ele não pudesse ouvir de Deus? É possível que Deus teria levantado outra pessoa para ministrar a Saulo. Não tenho certeza de como isso teria acontecido, mas tenho certeza de que não estaríamos falando sobre Ananias hoje. Com quantos de vocês Deus falou e tentou impedir de cometer um erro, e tentou mudar sua vida, e tentou fazer coisas em sua vida, mas você não estava lá, porque estava muito ocupado ou estava assistindo uma série da Netflix? Nosso estilo de vida na América não conduz ao conhecimento de Deus. Se vamos tirar os limites de Deus, vamos ter que começar a passar tempo com Ele. Vamos ter que renovar nossas mentes. A palavra de Deus é muito importante. A palavra de Deus focalizará nossa atenção nas coisas de Deus. Se vamos tirar os limites de Deus e começar a experimentar o seu melhor em nossas vidas, vamos ter que começar a nos desconectar deste mundo e colocar nossas mentes em Deus e dar a Ele a oportunidade de falar conosco nessa voz calma e suave. Conscientemente, tiro uma folga e passo o tempo pensando no Senhor. Passo o tempo andando na trilha que fiz do lado de fora da minha casa. Passo o tempo apenas sentado do lado de fora, olhando em volta e pensando. Essas coisas são importantes. Nossos estilos de vida tornaram-se tão ocupados. Isso limita o que Deus pode fazer em nossas vidas. Se queremos ser uma inspiração para outras pessoas, temos que nos inspirar. Temos que deixar Deus falar conosco. Não podemos dar a outra pessoa algo que não temos. E a maioria de nós não tem Deus falando ativamente em nossas vidas porque estamos ocupados demais para ouvi-lo ou dar a Ele qualquer tempo. Deus escolheu as coisas tolas. Devemos querer conhecer mais a Deus. Não há como dizer o quanto eu perdi quando Deus tentou falar comigo, mas eu estava muito ocupado para ouvir o que Ele estava dizendo. Mas também ouvi muito porque estava disponível. Há muitos de vocês que são tão talentosos que dependem apenas desse talento e não sentem tanto a necessidade de Deus. Você acredita que pode fazer as coisas sozinho porque você é motivado e talentoso, mas sinto pena de você. É uma bênção não ter nenhum grande talento, porque isso te torna dependente de Deus. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais! Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar, mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos, e da mesma forma que impactam a minha vida, eu tenho certeza que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro estes livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente por serem internacionais, têm o seu preço em dólar, e até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então, tudo fica 5 vezes mais caro.
Um livro que custa $20 fica mais de R$100 e eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil porque não foram traduzidos. Agora imagina quantas pessoas podem ser abençoadas por esses livros e materiais. E não só no Brasil, mas em todos os países que falam português. Então, eu te convido a contribuir através da chave Pix, que está aparecendo aqui agora na sua tela, e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil, e as suas sementes serão multiplicadas, pois eu tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil, e por algum motivo não existe Pix no seu país, você pode doar através do PayPal pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o e-mail do PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundante. Eu declaro isso em nome de Jesus. E agora, continua com o vídeo. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus não escolheu os poderosos, os ricos ou os fortes. Ele escolheu as coisas fracas do mundo, as coisas que são desprezadas. Não é porque Deus é contra pessoas com dinheiro, educação, talento ou habilidade. É só que, quando as pessoas têm tudo no natural, elas tendem a pensar que podem fazer tudo sozinhas, então elas não dependem de Deus. As pessoas que fazem a diferença são aquelas que não têm muito tempo porque estão se voltando para Deus e o buscando. Portanto, Ele pode falar com elas. Deus ainda fala aos poderosos e talentosos, mas a grande maioria deles não ouve porque não são tão dependentes dele. É uma vantagem saber que você precisa de Deus, que o caminho do homem não está em si mesmo. Se você passar alguns dias ou um fim de semana jejuando e orando, sem se distrair com comida ou qualquer outra coisa, e concentrar sua atenção em Deus e perguntar a Ele: isso é tudo o que tu tens para a minha vida? O que tu tens para mim? Estou realmente onde deveria estar? Estou no alvo ou estou fora do curso? Se você der a Deus a liberdade total e ficar quieto para deixá-lo falar com você, muitos de vocês serão transformados. Mas a pessoa comum não dá a Deus esse tipo de tempo e quietude ou ouve tanto a sua voz. Precisamos fazer isso regularmente. Provérbios 4:26 nos diz: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Você precisa pensar no caminho em que está. Você precisa refletir sobre isso. Você precisa meditar sobre isso e ficar quieto. Se você fizer isso, seu caminho será estabelecido. Passo muito tempo ponderando e pensando sobre o que Deus fez em minha vida. Passo muito tempo lembrando de onde vim e o que Deus falou comigo ao longo dos anos. Deus tem feito tanto por mim. Eu constantemente pondero e penso sobre como Deus mudou minha vida e o quanto Ele me ama. Se você vai remover os limites de Deus e ver a vontade dele acontecer em sua vida, você terá que se comprometer a buscar a Deus de todo o seu coração. Você precisa ficar quieto e deixar que Ele fale com você. Você precisa ficar quieto diante de Deus e ouvir.
Alguns de vocês estão procurando algo mais profundo do que isso, mas até que comecem a fazer essas coisas, não há sentido em seguir para o próximo passo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisamos estar focados no Senhor. Precisamos passar tempo com Ele. Se não fizermos isso, limitaremos o que Deus pode fazer em nossas vidas. Ele não vai nos forçar a fazer coisas. Ele nos atrairá e nos cortejará e falará conosco em uma voz mansa e suave. Mas se tivermos muito barulho ao nosso redor, o tempo todo, não ouviremos sua voz. Então nos perguntaremos por que ele não está falando conosco. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não disse: Minhas ovelhas podem ouvir a minha voz. Deus está falando conosco a cada minuto de cada dia. Toda vez que temos uma escolha, Deus está nos dando direções. Se não estamos ouvindo a sua voz, é porque estamos surdos. Não porque ele não está falando conosco. Estamos abafando a voz dele com outras coisas. Precisamos mudar nosso estilo de vida e focar nossa atenção em Deus para atrair os limites dele. Você não precisa saber tudo antes de sair. Você só precisa saber que Deus está falando com você. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!